começar bem, né? Mostra para os demais colegas aí, por favor. Então, na verdade, senhora presidente, né, sim, derrubou meu raciocínio ali. Conseguiu, queria, né, nobre colega? Bah. Então, bom dia, senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a chapa 2 do sindicato que está aqui representando também o sindicato hoje, sejam bem-vindos. A você que nos acompanha, então, pelas redes sociais, um bom dia também a quem nos acolhe e dá suporte todos os dias para atuarmos aqui nessa casa com mais tranquilidade em prol da nossa cidade. Aos assessores, aos estagiários, aos servidores, às senhoras da higienização, a equipe do café, do restaurante aqui dessa casa, ao pessoal do setor de todo o setor administrativo, a taquigrafia, a equipe de jornalismo, a equipe de vigilância dessa casa, a recepção, enfim, a todos que nos dão suporte e nos preparam para fazermos o melhor para a nossa cidade. O meu muito obrigado por tudo. O meu muito obrigado por tanto. Quero também externar o meu agradecimento aos 1.502 votos que chancelaram a minha presença na política e no Poder Executivo desde 20 de janeiro de 2021, momento em que pedi a minha reserva da Brigada Militar e assumi a chefia de gabinete a convite do prefeito Odiló. Foram muitas horas naquela sala fechada, sem janelas, dividindo meus dias com a equipe comprometida do gabinete do prefeito, com agendas infinitas, do nascer do sol ao anoitecer. E o telefone sempre tocando, dia e noite. Eu saía por volta das 10 horas do gabinete e a partir dali eu tentava responder mensagens, ia respondendo mensagens e retornando ligações, porque no momento do expediente eu não conseguia. Agradeço também por terem confiado a minha Secretaria Municipal de Gestão e Finanças. Secretaria onde ganhei uma família, a qual confio o meu coração e a minha vida. Juntos revertemos uma situação financeira que colocaria o município em um momento caótico, mas juntos nós vencemos. Simultaneamente, enquanto secretário de Gestão e Finanças, assumi por um curto período de tempo a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, onde também encontrei servidores e guardas municipais dedicados e engajados em bem servir a nossa cidade. A todos os outros tantos servidores públicos daquele Poder Executivo, o meu muito obrigado. Agradeço ao meu pai, a minha mãe, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, meus filhos, minha namorada, aquelas pessoas que estão guardadas no meu coração e a todos que contribuíram para essa crescente profissional, o meu muito obrigado. Quero agradecer ao vereador Velocino, ao PRD e ao prefeito, principalmente ao vereador Velocino, que abriu o espaço para que eu assumisse nessa casa e ele foi chamado para cuidar das nossas estradas do interior e num momento caótico para a nossa Caxias do Sul. Por óbvio, não tem como aguentar tanto ali, visto que os recursos são escassos e os estragos são infinitos. Não poderia deixar de agradecer a minha assessoria, que hoje trabalha comigo, a dona Beth, ao Alexandre, a Adri, a Vanessinha, que estava aqui há pouco agora, também. Meu muito obrigado. Sem vocês,
nesta casa, certamente eu não teria conseguido ser vereador como fui, com respeito a todos, por óbvio. Eu quero, muito rapidamente, senhora presidente, deixar uma mensagem que li há poucos dias, e aos colegas vereadores. As pessoas não nos parabenizam pelas coisas boas que fazemos. Mas quando cometemos um erro ou nos posicionamos de forma contrária ao pensamento de determinada pessoa ou grupos, somos apontados. Podemos estar hoje em uma posição de autoridades que somos. Ter tido uma profissão e termos tido uma vida de excelência profissional. Mas isso não nos torna perfeitos ou mais inteligentes do que ninguém. Somos humanos e cometemos erros. E se estamos aqui hoje é porque temos uma história e pessoas confiaram em nós. Todos percebemos que nos dias de hoje o mundo é rápido em criticar, muito rápido em criticar. Apontar falhas. Porém, este mundo é muito mais lento para elogiar e encontrar o que é positivo. Isso eu falo é para a vida, é da vida. Recebemos críticas nas nossas vidas. Aqueles que chegam, seja aqui nesta Câmara de Vereadores, seja uma vida de sucesso, seja no Poder Executivo, sem sombra de dúvidas, recebem mais críticas do que as demais pessoas. Descobrimos que as pessoas amam mais apontar os erros dos outros, especialmente quando podem fazer isso com alguém que alcançou mais. No entanto, estes que só criticam apenas apontam o que falta dentro de si. E por isso, colegas, eu me despeço hoje dessa casa com muita emoção, porque fiz amigos, e isso eu falo a todos os colegas vereadores, a todos os colegas que eu citei anteriormente. E hoje, eu desejo a todos, do fundo do meu coração, eu peço uma declaração de líder. Tá. E por isso, colegas, então, é nesse momento que eu desejo do fundo do meu coração, com todo o meu amor, sucesso no que escolherem fazer das suas vidas. Mas lembrem-se sempre com bondade, bom senso e Deus no coração. É isso que eu desejo a todos os nobres colegas aqui dessa casa. O meu agradecimento a cada um. Eu aprendi com todos aqui. Uma parte, vereador. Gostaria muito que fizessem política. E essa casa faz. Os debates são respeitosos. Uma parte. E a democracia ela é livre. Mas façam por nossa Caxias. Façam pela nossa cidade. Façam pelas pessoas, com respeito uns aos outros, porque aqui nós ficamos 4 anos quando assumimos uma legislatura. E acabamos nos tornando uma família. Não tive tempo nesse pouco período que tive, que vão fazer agora eu acho que 2 meses mais ou menos, é isso? 2 meses, por óbvio, gostaria de ter feito uma reunião com os amigos, ter assado uma carne também, por mais que às vezes os debates sejam efusivos aqui dentro, mas isso acaba se tornando uma família. É uma família pela nossa cidade. O seu à parte, eu acho que foi o vereador Rafael Bueno. Bom, vereador Cristiano, vou começar pelo final da sua fala. Então não seja que nem aqueles políticos que prometem e não cumprem, né? Sempre tem tempo, pode fazer semana que vem. Vai fazer uma junta e convidar todos os colegas. Né? Tem um salão de festa que pode fazer, não é porque o senhor está se despedindo nesse momento que não precisa. Bom, mas vereador, eu quero dizer que se sua fala do senhor não seja um adeus, né, mas um até logo, né? Que o senhor, eu conheço o senhor desde do seu trabalho anterior, que era da polícia,
apesar do senhor ser policial e ter esse instinto aí, né, DNA de prisão, enfim, tá sempre no fronte, né? Quem te conhece sabe a pessoa humilde que tu é, a humildade que tu carrega no teu DNA, simpático, sempre tá ajudando a todos de forma igualitária, né? Sempre atencioso e leal, principalmente leal. Eu tive a oportunidade de ser vereador com o teu pai, o Zoraida. Aprendi muito, naquela época ele foi suplente também no governo Alceu, teve a oportunidade de ser suplente, né, e assumiu o mandato. Coisa que em outra oportunidade ele não teve. Prometeram e não deram a legislatura, a vaga aqui para ele. O Alceu Barbosa Velho, né, garantiu então a legislatura para o teu pai. E foi um excelente vereador. Então, teu exemplo, tu traz de berço, tu traz de casa. Teu pai também foi um vereador, acho que com 5, 6 mandatos, né, 6 mandatos de vereador. Então, vereador, eu quero lhe agradecer, porque quando eu era presidente de bairro, depois vereador, sempre que eu precisei do senhor, do 12º BPM, sempre fui muito bem atendido. O senhor assumiu cargos de liderança a nível estadual. Então, que sejam até logo aqui para essa Câmara de Vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. A próxima parte eu acho que foi o... Eu só queria lhe pedir licença para reforçar que o senhor está, a partir de agora, em declaração de líder da bancada e segue na tribuna vereador Tenente Cristiano Becker, PRD. Tá. O vereador Cadório tem a parte. Vereador Cristiano, essa o senhor parte falou com emoção. Uma parte. E eu estou aqui emocionado também, ouvindo a sua fala. Porque o ser humano e o homem público, especialmente o homem público, tem que ter algumas características. E as principais, nós poderíamos aqui citar muitas. As principais é a simplicidade, a autenticidade e uma pessoa que sempre é proativa, no sentido de se autoajudar, mas principalmente para ajudar as pessoas. E o senhor, desde o tempo que eu lhe conheço, especialmente nesses 30 dias que o senhor esteve ao meu lado aqui, compartilhando o chimarrão, que é um dos símbolos do gaúcho, especialmente nesse momento difícil que o Rio Grande passa, o senhor sempre teve compartilhou comigo, compartilhou com todos, estava na casa, parecia um jogador que jogava no time há muito tempo. E o senhor deixa aqui, já desse momento, com a sua fala, para mim, saudade. O senhor marcou o seu período, deixou sua marca, deixou seu legado, mostrou o seu trabalho. E há pouco o senhor fez um relato da sua história. O senhor não chegou aqui por acaso, chegou por seus próprios méritos. E com certeza, eu era seu amigo e a partir desse momento sou muito mais seu amigo. Conte sempre comigo. E o meu desejo, como ser humano especialmente, é que o senhor continue nessa caminhada exitosa e que realize os seus sonhos da melhor forma possível. O meu grande abraço e siga a tua vida com grande sucesso e realizações. Era isso, meu muito obrigado. Uma parte, vereador. Obrigado, vereador Cadório. O vereador D'Ambrós. Nobre colega Cristiano, eu conheci teu pai nos bairros, levando alegria, levando música, levando esperança, porque cobrava firme quando tinha que cobrar. Toquei numa janta do teu pai uma vez, há muitos anos atrás. Toquei numa janta e de lá para cá se tornou um grande amigo. Pois vejam como são as coisas na vida. Uma noite chega minha esposa em casa e me pergunta: conhece o Zoraido? Mas, meu amigão, eu cuido do filho dele no Hospital Pompeia há muitos anos. E se dedicou muito, minha esposa, porque é uma grande profissional da enfermagem. E então eu percebo no senhor lealdade, franqueza, e
um homem de palavra. A política precisa de homens de palavra. E, então, é um até breve. É até breve. Não se assuste que o ano que vem nós vamos estar aqui juntos, se Deus quiser. Então, o meu desejo do fundo do meu coração, por tudo aquilo que conheci da tua família, o pouco tempo que convivemos aqui, por o senhor ser um homem de palavra quando me disse a academia, enquanto eu estiver aqui na gestão, quando eu sair daqui, ela vai estar licitada. Então, cumpriu com sua palavra. Então, olha, o desejo do fundo do meu coração, o PSB estará sempre de portas abertas para receber a sua visita. Obrigado. Muito obrigado. Eu entendi, ó. A visita. Eu acho que a próxima parte era do vereador Lucas. Obrigado, vereador. Olha, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Parabéns por ser essa pessoa franca, leal, né? O meu companheiro aqui de partido. Sempre, né, com muita disposição, mas encara os desafios com muita coragem, né? Então eu queria lhe cumprimentar pela chefia de gabinete, pela secretaria, como secretário de Gestão e Finanças, mas também como vereador nesse curto espaço, também sempre, né, com muita sensibilidade, apesar de ter essa postura de policial aí, de prende né, o infrator ali, derruba o chimarrão aqui, mas é um cara muito, muito sensível. A gente vê a tua sensibilidade e ela aflora, né? Continue, né, essa pessoa leal, né, essa pessoa querida aí da comunidade, e conte sempre conosco, né? A gente tá junto aí nas batalhas, né? E desejo sucesso em todos os empreendimentos que tiveres aí pela frente. Um grande abraço. Obrigado, vereador Lucas. Então, acho que era o vereador Scalco. Isso. Vereador Cristiano, foi muito bom tê-lo como colega aqui na Câmara. O senhor, por vir de forças de segurança, tem toda uma doutrina, toda uma linha, uma conduta muito bonita, né? Mas tem um coração gigante. Isso a gente aprendeu. Eu já era amigo do senhor, agora sou muito mais amigo, como outros vereadores dizem. O que o senhor precisar, pode contar comigo. A sua trajetória de vida é muito bonita e tem um grande futuro pela frente. Eu sei que o momento agora é passageiro, no futuro o senhor vai estar de novo na Câmara de Vereadores, tenho certeza disso pelo seu trabalho que o senhor realizou. Uma parte, vereador. Também te convido, quando quiser tomar um café lá no PL, sempre será muito bem-vindo, né? Aproveitar o gancho. E tu tem amigos que você fez nessa casa, assim como amigos fora dela, e pode contar com a gente, tá? Parabéns. Obrigado, vereador Scalco. Então, o vereador Zanquim. Vereador Tenente Cristiano Becker, confesso que tive uma época que eu tinha uma certa inveja do senhor, porque o meu filho queria ficar mais na sua casa do que na minha. É verdade. Os nossos filhos são amigos, amigos de coração, amigos de... E o Marcel vivia na casa lá do Tenente Cristiano, lá com o Christian. Hoje o meu filho com a carreira dele, o seu filho com a sua carreira. Mas era uma inveja boa, saudável, porque eu sabia que ele estava lá bem acompanhado com o senhor e com seu filho, com os cães lá, que tinha um Rottweiler violento lá, mas o meu filho se dava bem com ele. É verdade. Enfim, mas eu queria lhe dizer o seguinte: quem tem o perfil psicológico emotivo, intenso e sensível, que me parece ser o meu caso e o seu, a gente tem um perfil psicológico, cada um tem um perfil, e existe o emotivo, o intenso e sensível. Me parece ser o seu igual o meu. E quando a gente vem para a política, a gente sofre com isso. Sofre porque existem outras habilidades que a gente precisa desenvolver, e a pessoa emotiva, a pessoa intensa e a pessoa sensível sofre ao entrar aqui. De qualquer forma, a gente está sabendo lidar com isso, aprendendo, e o senhor tem um amigo, renovamos, né, os espaços agora na política, e o gabinete do novo está aberto aí para lhe receber. Obrigado, vereador Zanquim, muito obrigado. A vereadora Tati, então.
Tenente Cristiano Becker, dizer que é uma alegria, né, compartilhar contigo esses momentos e desafios aqui na Câmara de Vereadores. Tenho certeza que todos nós, né, falo por mim, mas pela colega Marisol Santos, pelo colega Cadori, né, temos essa alegria de estar contigo, que é um cara sério, dedicado, trabalhador e tem um coração enorme. Então, obrigada pela tua passagem aqui e parabéns, porque eu vejo que tu é uma pessoa que aceita desafios. E tu vai lá e faz o teu melhor. Então, parabéns. A gente vê que aonde, né, todos os lugares que você passou, você fez muitas amizades, construiu coisas importantes. Continue assim. Um grande abraço. Foi uma alegria compartilhar contigo todos esses momentos. Obrigado, vereadora Tati. Eu acho que era isso, né? Então só para finalizar, então, de todo o meu coração, muito obrigado pelo aprendizado que eu tive aqui. A todos. Eu nunca deixei, espero que nunca tenha deixado de cumprimentar ninguém aqui dentro dessa casa. Desde a entrada ali embaixo, quando estava o senhorzinho passando o aspirador, o ventilador de folhas, até a porta da saída aqui por cima. Espero que eu nunca tenha deixado de cumprimentar ninguém. E se eu deixei, juro por Deus que não foi por mal. Era isso, senhora presidente. A gente fez, né, um tempinho aí de tolerância.